Fala galera, tudo bem com vocês? Meu nome é Lucas, este é o podcast Jovem Cristão. Sejam muito bem-vindos. No episódio de hoje nós vamos refletir o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus, no capítulo 9, do versículo 14 até o versículo 17. Então, nesse primeiro momento, eu gostaria de convidar vocês para rezarem um pouco comigo. Fechem teus olhos agora, se você puder. Se você não puder, não tem problema, reze de olhos abertos. Mas vamos pedir para que o Espírito Santo nos conduza nessa hora, para que a gente possa ouvir bem, entender e acolher aquilo que Ele tem para falar conosco através deste Santo Evangelho. Estamos reunidos no nome de Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Santo Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de suas consolações por Cristo Senhor nosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu tenho confiança em vós. Imaculado coração de Maria, seja a nossa salvação, intercedei por nós, para alcançarmos a salvação que vem de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Então vamos partir agora para a leitura do Evangelho e posteriormente a reflexão. Então os discípulos de João dirigiram-se a ele e perguntaram: por que jejuamos nós e os fariseus, e os teus discípulos não? Jesus respondeu: podem os amigos do esposo estar tristes, enquanto o esposo está com eles? Dias virão em que lhes será tirado o esposo, então eles jejuarão. Ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Não se coloca tampouco vinho novo em odres velhos. Do contrário, os odres se rompem, o vinho se derrama e os odres se perdem. Coloca-se, porém, um vinho novo em odres novos. E assim, tanto um como outro se conservam. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Um pouquinho de silêncio, deixemos que essa palavra ressoe em nosso coração. Bom, para ajudar a gente nessa nossa reflexão, eu separei aqui a audiência geral, o comunicado que Papa São João Paulo II fez na audiência geral em 21 de março de 1979 e falava sobre justamente o tema do jejum, E nele ele estava referente à quarta-feira de cinzas, e assim a quaresma, mas encaixa bem com esse tempo, contexto nosso atual. O jejum penitencial e o desenvolvimento da pessoa. Ordenai um jejum. Joel capítulo 1, versículo 14. São as palavras que ouvimos na primeira leitura da quarta-feira de cinzas. Escreveu-as o profeta Joel e a igreja, em conformidade com elas, estabelece a prática da quaresma, ordenando o jejum. Hoje, a prática da quaresma, definida por Paulo VI na Constituição Poenitemini, está novamente mitigada em comparação com o que era antigamente. Nesta matéria, o Papa deixou muito à decisão das conferências episcopais de cada país, as quais, por conseguinte, toca a missão de adaptar as exigências do jejum às circunstâncias em que se encontram as respectivas sociedades. Recordou também que a essência da penitência quaresmal é constituída não só pelo jejum, mas também pela oração e pela esmola, ou seja, obras de caridade, obras de misericórdia. É necessário, pois, decidir segundo as
circunstâncias, uma vez que o jejum pode mesmo ser substituído por obras de misericórdia e pela oração. A finalidade deste período especial na vida da igreja é sempre e em toda parte a penitência, isto é, a conversão para Deus. A penitência, de fato, entendida como conversão, isto é, metanoia, forma um conjunto que a tradição do povo de Deus já na antiga aliança e em seguida o próprio Cristo ligaram em certo modo à oração, à esmola e ao jejum. Por que jejum? Neste momento, vemos-nos também, talvez a lembrança, as palavras com que Jesus respondeu aos discípulos de João Batista, quando o interrogavam. Por que não jejuam os teus discípulos? Jesus respondeu, porventura podem os companheiros do esposo estar tristes enquanto o esposo está com eles? Dias hão de vir em que lhes será tirado o esposo e então jejuarão. Mateus 9, versículo 15, como a gente foi lido hoje. Na verdade, o tempo da quaresma recorda-nos que o esposo nos foi tirado, detido, preso, esbofeteado, flagelado, coroado de espinhos e crucificado. O jejum no tempo da quaresma é a expressão da nossa solidariedade com Cristo. Tal foi o significado da quaresma através dos séculos e assim hoje se mantém. O meu amor foi crucificado e já não há em mim a chama que deseja as coisas materiais, escreve o bispo de Antioquia, Inácio, na carta aos Romanos. Santo Inácio de Antioquia, ad Romanos 7, 2. Por que jejum? O jejum. A esta pergunta é preciso dar uma resposta mais extensa e profunda, para que fique clara a relação à metanoia, conversão. Isto é, aquela transformação espiritual que aproxima o homem de Deus. Esforcemo-nos, portanto, por concentrar-nos não só na prática da abstenção do alimento ou das bebidas. Isto de fato significa jejum no sentido ordinário, mas no significado mais profundo desta prática que, aliás, pode ser e deve às vezes ser substituída por alguma outra. O alimento e as bebidas são indispensáveis para o homem viver. Disso se serve e deve servir-se, mas não lhe é lícito abusar, seja da forma que for. A tradicional abstenção do alimento e das bebidas tem como finalidade introduzir na existência do homem não só o equilíbrio necessário, mas também o desprendimento daquilo que poderia definir-se atitude consumística. Tal atitude tornou-se nos nossos tempos uma das características da civilização, e em particular a civilização ocidental, a atitude consumística. O homem orientado para os bens materiais, múltiplos bens materiais, muitas vezes abusa deles. Não só se trata aqui unicamente do alimento e das bebidas. Quando o homem está orientado exclusivamente para a posse e o uso dos bens materiais, isto é, das coisas, então também toda a civilização é medida segundo a quantidade e qualidade das coisas que se encontra capaz de fornecer ao homem e não se mede com a medida adequada ao homem. Essa civilização fornece, de fato, os bens materiais não só para que sirvam ao homem a exercer as atividades criativas e úteis, mas cada vez mais a satisfazer os sentidos,
a excitação que disso deriva, o prazer momentâneo e a multiplicidade de sensações cada vez maior. Ouve-se às vezes dizer que o aumento excessivo dos meios audiovisuais nos países ricos nem sempre ajuda o desenvolvimento da inteligência, particularmente nas crianças. Pelo contrário, às vezes contribui para lhes deter o desenvolvimento. A criança vive só de sensações, procura sensações sempre novas e torna-se assim, sem se dar conta, escrava desta paixão atual, saciando-se de sensações fica muitas vezes intelectualmente passiva. A inteligência não se abre à busca da verdade, a vontade fica presa ao hábito, a que não sabe opor-se. Disto resulta que o homem contemporâneo deve jejuar, isto é, abster-se não só do alimento ou das bebidas, mas de muitos outros meios de consumo, como de estimular e satisfazer os sentidos. Jejuar significa abster-se, renunciar-se a alguma coisa. Por que renunciar a alguma coisa? Por que privarmos-nos dela? Já em parte, resolvemos esta pergunta. Não será, todavia, completa a resposta, se não nos dermos conta de que o homem ser ele próprio, também por conseguir privar-se de alguma coisa, capaz de dizer a si mesmo não. O homem é ser composto de corpo e alma. Alguns escritores contemporâneos apresentam esta estrutura composta do homem sob a forma de estratos e falam como exemplo de estratos exteriores da superfície da nossa personalidade, contrapondo-os aos estratos em profundidade. A nossa vida parece estar dividida entre estratos e desenvolve-se através deles. Enquanto os estratos superficiais estão ligados à nossa sensualidade, os estratos profundos são expressão da espiritualidade do homem, isto é, da vontade consciente da reflexão, da consciência e da capacidade de viver os valores superiores. Esta imagem da estrutura da personalidade humana pode servir para se compreender o significado do jejum para o homem. Não se trata aqui somente do significado religioso, mas de um significado que se exprime através da chamada organização do homem como sujeito-pessoa. O homem desenvolve-se regularmente quando os estratos mais profundos da sua personalidade encontram suficiente expressão, quando o âmbito dos seus interesses e das suas aspirações não se limita só aos estratos exteriores e superficiais, ligados com a sensualidade humana. Para facilitar este desenvolvimento, devemos por vezes desapegar-nos conscientemente do que serve para satisfazer a sensualidade, quer dizer, daqueles estratos exteriores superficiais. Devemos, portanto, renunciar a tudo quanto os alimenta. Eis, em breves palavras, a interpretação do jejum dos dias de hoje. A renúncia às sensações, aos estímulos, aos prazeres e ainda ao alimento ou às bebidas não é fim de si mesma. Deve apenas, por assim dizer, preparar o caminho para os conteúdos mais profundos de que se alimenta o homem interior. Tal renúncia, tal mortificação, deve servir para criar no homem as condições para poder viver os valores superiores, de que ele está, a seu modo, faminto. Eis o significado pleno do jejum na linguagem de hoje. Todavia, quando lemos os autores cristãos da antiguidade ou os padres da igreja,
encontramos neles a mesma verdade, muitas vezes expressa com linguagem tão atual que nos surpreende. Diz, por exemplo, São Pedro Crisólogo: o jejum é a paz do corpo, força dos espíritos e vigor das almas. São Pedro Crisólogo, Sermão 7º de Ienune 3. Ou ainda, o jejum é o leme da vida humana e governa todo o navio do nosso corpo. São Pedro Crisólogo, Sermão 7º de Ienune 1. E Santo Ambrósio responde assim às possíveis objeções contra o jejum. A carne, pela sua condição mortal, tem algumas concupiscências suas próprias. A respeito delas foi-te concedido o direito de as enfrear. A tua carne está-te sujeita. Não sigas as solicitações ilícitas, mas refreia-as algum tanto, mesmo que diz respeito a coisas lícitas. De fato, quem não se abstém de nenhuma das coisas lícitas está também perto das ilícitas. Santo Ambrósio, Sermo de Utilidade Ienune 3, 5, 7. Até escritores que não pertencem ao cristianismo declaram a mesma verdade. Esta é de alcance universal, faz parte da sabedoria universal da vida. É-nos agora certamente mais fácil compreender por que unem Cristo Senhor e a Igreja o apelo ao jejum com a penitência, isto é, com a conversão. Para convertermos-nos a Deus, é necessário descobrirmos em nós mesmos aquilo que nos torna sensíveis a quanto pertence a Deus. Portanto, os conteúdos espirituais, os valores superiores que falam à nossa inteligência, à nossa consciência e ao nosso coração, segundo a linguagem bíblica. Para nos abrirmos a estes conteúdos espirituais e a estes valores, é preciso desapegarmos-nos de tudo quanto serve apenas ao consumismo, à satisfação dos sentidos, na abertura da nossa personalidade humana para Deus. O jejum entendido, quer no modo tradicional, quer no atual, devemos acompanhar ao mesmo passo a oração, porque esta dirige-nos diretamente para Ele. Por outro lado, o jejum, isto é, a mortificação dos sentidos e o domínio do corpo, conferem à oração maior eficácia, que o homem descobre em si mesmo. Descobre, de fato, que é diverso, que é mais senhor de si mesmo e que se tornou interiormente livre. E disso se dá conta, pois a conversão e o encontro com Deus, por meio da oração, frutificam nele. Destas nossas reflexões de hoje, resulta claro que o jejum não é só o resíduo de uma prática religiosa dos séculos passados, mas é também indispensável ao homem de hoje, aos cristãos do nosso tempo. É necessário refletir profundamente sobre este tema, precisamente durante o período da Quaresma. Bom, para você que está ouvindo esse episódio no período do tempo pascal, em que eu, por exemplo, estou gravando ele, que talvez vai ser lançado, pense um pouquinho comigo. Considerando o jejum como algo que nos leva à penitência, ou seja, à conversão de coração, e considerando essa ideia do jejum atual, que não é só abster-se de alimento, de carne, de comida, mas sim de se controlar para poder evitar, para não se entregar totalmente, né, à gula, à comida exagerada, mas aos prazeres dos sentidos, que podem muitas vezes, né, ocupar a nossa vida e atrapalhar nosso desenvolvimento, não só humano, né, seja intelectual, por aí vai, mas ao mesmo tempo o nosso encontro com Deus. A gente precisa ainda continuar fazendo a prática da penitência,
A igreja ela nos orienta nessa lógica, né, de ter dois períodos no ano em que se faz penitência, mas uma penitência mais profunda e outra talvez um pouco mais leve, que são a Quaresma e o tempo do Advento. Para quem já não ouviu, né, o nosso episódio sobre o tempo do Advento, né, lá a gente fala sobre isso, que o Advento também é um período de fazer jejum, de fazer penitência. A igreja, basicamente, ela nos orienta a fazer isso no sentido de que a gente precisa sempre estar atento. E ela ordena, né, nesses períodos especiais, para todo mundo se forçar a fazer. Por quê? A missão da igreja, basicamente, é nos ajudar a aproximarmos de Deus. Se a gente for olhar por termos filosóficos, né, religião vem de religare, que é religar com o divino, religar com Deus, na nossa concepção cristã, católica, né, monoteísta. A gente pode entender nesse sentido, religar a Deus. Então, nesse sentido, a igreja ela nos dá essas orientações e nos ajuda com as graças que Deus concedeu a ela. E aí entra assim, a questão dos sacramentos, por exemplo, né, o sacramento da penitência, o sacramento do batismo, o sacramento da Eucaristia, né, e tantos outros sacramentos aqui, que todos eles nos ajudam a nos aproximar de Deus. Mas isso não priva, não corta a nossa necessidade da gente fazer por nossa conta. O que seria isso, fazer por nossa conta? Pensa comigo. Quem vive a tua vida é você. Cada um de nós sabe aquilo que nos aproxima, aquilo que tem nos afastado de Deus. Ou mesmo que não saiba, pelo menos sente um pouco disso. Por exemplo, né? Tem gente que pode exteriormente apresentar uma vida certinha, um cristianismo autêntico e por aí vai. Mas no fundo, na alma, ela está consumida. Tem várias coisas que a pessoa esconde, que na vida pública vai lá na igreja, serve, parece que está servindo bonitinho, mas na sua vida particular trata mal os seus funcionários, as pessoas à sua volta, age mal consigo mesmo, né? E com o próximo, até mesmo, né, nessa vida nossa atual de internet, a pessoa pode ter um perfil fake na internet onde ela mata as outras pessoas com texto, né, através da letra, da palavra, que a gente antes ia falar que seria com a língua, né, quando a pessoa age com um pecado da fofoca e por aí vai. Então, nesse sentido, a pessoa pode ter uma vida dupla. E aí que tá, a responsabilidade disso é da pessoa. O que a igreja nos faz, ela nos dá a orientação, nos ajuda. Mas ainda assim, o seguimento a Cristo é seu. Tem uma coisa até que estava vindo no meu coração hoje, é que eu já até ouvi isso em outros momentos, é que o seguinte, não sei se vocês sabem, né? Mas o mal já perdeu. O mal já foi derrotado. O diabo já perdeu, já foi derrotado por Cristo na cruz. Ele não tem condição de vencer Jesus, porque Jesus já venceu ele, já derrotou. Agora, o que o mal ele quer fazer é roubar as almas de Deus. E as almas, elas têm responsabilidade sobre si mesmas. Como quer dizer isso? Cada pessoa é responsável pela sua própria vida. As suas ações, elas que elas vão condenar ela mesma, elas que vão ajudar a fazer com que ela se aproxime de Deus e seja julgado por Deus e entrar no céu, ou viver a eternidade longe de Deus. Está nas mãos de cada pessoa conduzir a sua própria vida, ou deixar-se conduzir pelo Espírito Santo, por Deus, e fazer aquilo que é de responsabilidade dela para viver essa vida de acordo com aquilo que Deus nos orienta a viver. Então, o mal, o que ele quer fazer é atacar a gente diretamente ou indiretamente. Ele quer fazer com que a gente não queira Deus, que a gente desista de Deus, que a gente desacredite em Deus. E isso é responsabilidade de quem? Nossa. Então, quando vem a tentação não é pecado. O sentimento não é pecado necessariamente. Agora, a partir do momento que eu tomo a decisão de seguir aquela sensação, aquele desejo meu,
que vem a tentação, aquele sentimento e por aí vai, a partir daquele momento eu cometo o pecado, porque o pecado é responsabilidade minha. Eu cometo o pecado quando eu quero cometer pecado. Ainda que seja um querer escondido. Porque às vezes a gente está tão acostumado a sempre que sentir, partir para fora, deixar jogar para fora, fazer aquilo que a gente sente deu na telha, que a gente já toma as decisões meio que quase que parece automaticamente, mas ainda assim a decisão foi tomada por nós. Então, nesse sentido, o pecado é responsabilidade nossa. A escolha por Deus, ou não escolha por Deus, escolher pelo mal, pelos prazeres e por aí vai, é escolha nossa. Então, voltando para esse tempo pascal, caso você esteja ouvindo ou no tempo pascal, no tempo comum, ou no tempo do Natal, né? Não sei quando você vai ouvir esse episódio. Voltando para esse tempo, independente da situação, independente da circunstância, ainda assim nós precisamos fazer o processo de penitência. Esse processo de conversão para aproximar-se de Deus. É necessário ainda realizar o jejum, mas não de forma tão severa, tão extensa, tão forte, como é orientado pela igreja exclusivamente ao tempo da quaresma, ou um pouco mais branda no tempo do advento, ou nas sextas-feiras, né, onde a gente é orientado a fazer abstinência de carne e o jejum, toda sexta-feira, exceto quando isso cai em solenidades, ou na oitava da Páscoa, por exemplo, que é uma solenidade, né, e por aí vai. Então, nesse sentido, a gente tem que tomar esse cuidado, ficar atento ao nosso coração. E assim como foi dito pelo Papa São João Paulo II, a gente tem que escolher de acordo com aquilo que a gente precisa de jejum. Quando no Evangelho foi dito que o esposo vai ser lhes tirado, na sexta-feira, toda sexta-feira a igreja recorda a sexta-feira da paixão. Tanto que no Santo Terço, né, na sexta-feira, assim como na terça, mas na sexta-feira em especial, é chamado a gente a rezar o terço doloroso, dos mistérios dolorosos, que recorda essa paixão de Cristo. Então, pela paixão de Cristo, a gente não come a carne com sangue, né? Carne vermelha, não vermelha só, né? Mas a carne com sangue. Então, a gente pode comer, por exemplo, peixe que não sangra. Mas voltando, nosso objetivo ali é fazer com que a gente, de uma forma exterior, force a gente a lembrar da paixão de Cristo na cruz. Toda Santa Missa que a gente vai participar, a gente é convidado a fazer um jejum antes da missa. Ou uma hora antes da comunhão, ou uma hora, meia hora antes da Santa Missa, da missa começar. Por quê? Ali a gente priva do alimento, priva assim, para a gente participar bem da Santa Missa. Tanto que tem gente que tem essa tradição mais antiga de quando vai à missa 7 horas da manhã, por exemplo, ela não toma um café da manhã antes de ir para a missa, só toma depois que voltar da missa. Por quê? Essa vontade de comer, essa sede, fome que a gente sente no nosso corpo, ela pode, aliada à oração, se tornar esse jejum verdadeiro, né? Esse jejum certo. E aí, quando eu faço isso, participo da Santa Missa, que a missa é um oferecimento do corpo de Cristo, da morte de Cristo, da paixão de Cristo a Deus, pelos nossos pecados, e é como se fosse uma máquina do tempo que a gente voltava lá na sexta-feira da paixão, quando Jesus estava sendo crucificado, e depois voltasse lá para aquele momento que Jesus ressuscitou. Na missa a gente participa desses momentos todos. Isso tudo nos alcançasse a graça de Deus. Primeiro, da nossa conversão pessoal, da nossa mudança de vida, da nossa penitência, porque a missa também pode ser considerada como uma penitência, e ao mesmo tempo o auxílio para a gente rezar não só por nós, mas pela humanidade toda. Tanto que tem os vários momentos específicos e o padre chama a gente a pensar quais as intenções que a gente vai pedir para Deus na Santa Missa. E na hora do ofertório a gente também oferta as penitências que a gente viveu lá durante a semana, desde a nossa última entrega, todos os nossos sofrimentos, todas as nossas alegrias, a gente oferta a Deus, junto também com o nosso dízimo, com o nosso ofertório material, de certa forma, e juntamente com o pão e o vinho que vai se tornar corpo e sangue de Cristo. Mas aí, voltando para cá, depois da comunhão, a gente está junto com Jesus. Então,
por entendimento, de certa forma, a gente não é obrigado a jejuar depois de receber Jesus na Eucaristia, porque a gente está com Ele ali no coração. Então, nesse sentido, não quer dizer que a gente não deva fazer a obra de caridade, não deva rezar. Pelo contrário, a gente pode aproveitar daquele momento com Jesus Cristo dentro do nosso coração, dentro de nós, na Eucaristia, para a gente ajudar as outras pessoas, oferecer aquilo para os outros. Na oração, a sua companhia com Jesus, então, não reza só por você, reza pelas outras pessoas, pelas almas do purgatório que não podem rezar por si mesmas. Reze pelo mundo, reze pelo teu país, reze pelas pessoas, pelos teus inimigos, para que Deus possa tocar eles e eles sejam alcançados pela misericórdia de Deus. Então é nesse sentido, a gente aproveitar bem dessa ocasião. E aí vem a última parte deste evangelho que diz assim: ninguém põe um remendo de pano novo numa veste velha, ou pode arrancar uma parte, porque arrancaria uma parte da veste e o rasgão ficaria pior. Ou seja, nós precisamos compreender que no nosso coração a gente precisa de viver uma vida nova. Se a gente abandonou o mundo, vamos buscar as coisas novas, não vamos voltar para a nossa vida antiga. Pode ser que durante a tua vida você escolheu certas práticas para te ajudar a aproximar de Deus e que depois você caiu. E aquelas práticas em algum momento vão parar de fazer sentido. Vou dar até um exemplo. Às vezes a pessoa ela faz o costume de toda a quaresma parar de comer carne. Mas aquela falta de carne não faz diferença mais para a alma dela, não é um sacrifício, porque ela já está tão acostumada que aquilo ali é praticamente um hábito. E quando vira hábito, não faz sentido mais manter dessa forma. Tanto que por isso até o Papa foi dito, né, da questão da comutação, ou seja, o não abster-se de alimento, mas fazer obra de caridade, a oração no lugar da abstenção do alimento. Então, nesse sentido, a prática antiga que não vale mais deve ser substituída pela prática nova. Então, se você percebe que tem alguma coisa que você já tem costume de fazer e que já não tem mais tanto efeito para você se aproximar de Deus no sentido de penitência, de esforço, muda a sua prática, tenta usar uma outra coisa que talvez vai ser mais proveitoso para a tua alma, vai te forçar mais. Por exemplo, você tem muita dificuldade de ir na Capela do Santíssimo todo dia. Faz o esforço de ir lá. Pode ser considerado uma parte da penitência tua. Ou então seja o doce, você gosta demais, você corta o doce. Mas se aquilo já virou hábito, parou, não seja o doce mais a sua penitência. Que seja outra coisa. Que o teu jejum seja outra coisa, que te ponha um desafio, um esforço. Às vezes seja pela palavra, às vezes seja pela obediência, e no sentido de, mesmo que você tenha muito conhecimento sobre as coisas, mas tem uma outra pessoa que está começando agora, por obediência a Deus, né? Você vai obedecer a ela e deixar que ela fale mais do que você fale. Às vezes você gosta muito de falar e tem sempre uma pessoa mais idosa perto de você, como lá no livro, se não me engano, de Provérbios, já tem essa orientação. Quando você tiver um ancião diante de você, uma pessoa mais velha diante de você falando, você que é mais novo, feche a boca, escute mais do que fale, mais do que um ancião. Se você gosta muito de falar, segura um pouco a língua, segura um pouco a boca e escuta mais. Isso já pode ser considerado uma penitência. Tá dando para entender a lógica? E é isso basicamente. Então, que Deus abençoe imensamente cada um de vocês. Muito obrigado pela companhia. O episódio hoje foi um pouquinho longo, né? Mas tem o seu proveito. Que Deus abençoe imensamente cada um de vocês e a gente possa continuar se escutando, né, nos nossos próximos episódios. Curta, compartilhe, se inscreva, siga a gente nas nossas redes sociais, tá bom? Tá tudo na descrição desse episódio e a gente se fala no nosso próximo episódio. Fique com Deus, a paz.